Nós hoje vamos terminar o Jó, finalmente, né? Vamos terminar o capítulo, vamos para o capítulo 42 de Jó, que é o último capítulo desse livro, que é ao mesmo tempo que é uma história, é uma poesia, né? É bem assim rebuscado com palavras difíceis, não é um livro fácil, mas nós vamos chegar na conclusão dele hoje. Né? O que é que nós aprendemos sobre a história de Jó? Jó viveu no tempo dos patriarcas, é bem provável. Porque no final do capítulo 42 nós vamos ver que Jó faz sacrifício a pedido de Deus. Então não tinha sacerdote. Então ele é pré-Moisés. Quem escreveu o livro de Jó possivelmente foi o próprio Moisés, ou a gente não sabe, Salomão, sei lá, ninguém sabe, porque é uma coisa tão poética que talvez Salomão tenha botado o dedo, mas a gente não sabe também. Quem foi que escreveu esse livro? Que pegou essa história real e colocou como um livro canônico, quer dizer, um livro sagrado, que faz parte da Bíblia. Não é? Mas o que nós sabemos é que esse livro é fidedigno, é verdade. Então, vamos só recordar rapidinho, um homem rico, ele era rico? Muito rico. Ele tinha um rebanho imenso, não fala que ele tinha plantações, mas ele tinha muito, né? Ele tinha um gado, ovelhas, e a gente nem sabe que tipo de animal que ele tinha. Ele era pai de uma família grande, de 10 filhos, ele tinha uma esposa, ele era um homem justo, reto, perante o Senhor. Uma biografia bonita de Jó. Mas um homem a quem Deus resolveu provar pela fé. Jó foi provado. E Deus permitiu que Satanás, está lá no capítulo 1, que Satanás provasse Jó. Fizesse com Jó o que ele quisesse, menos tirar a vida. Podia fazer com Jó o que ele quisesse. Mas qual é o propósito desse livro? O propósito desse livro é assim, que as experiências de Jó nos ensinam sobre a natureza do sofrimento e da soberania de Deus. Está sempre em jogo nesse livro o sofrimento de Jó, a sabedoria de Deus e a sua soberania. Sempre, no livro inteiro. Encorajar os crentes, nós, hoje, a se submeterem humildemente sob as mãos de Deus em provações dolorosas. Dar esperança aos piedosos que devem adotar uma visão genuína da majestade de Deus, que é o soberano Senhor das nossas vidas. Um Deus que iniciou, dá continuidade e encerra todas as nossas provações, segundo a sua santa vontade. Esse é o objetivo do livro. Então o livro vai mostrar que o sofrimento não nos impede de louvar ao Senhor, de ter um coração grato ao Senhor. E também o livro ensina que a gente não está livre do sofrimento. E Jó nos ensina sobre esse sofrimento. Nós aprendemos aqui durante as lições, e que foram pinceladas as questões aqui, que Jó tinha 3 amigos. Alguém lembra? O nome dos amigos de Jó? Elifaz, né? Bildade e Zofar. 3 amigos. Ele tinha outros amigos. Mas ele tinha 3 amigos que resolveram cuidar do Jó. E a gente vai pensar o que Jó estava sentindo.
Por que esses 3 amigos estavam na vida dele? O que aconteceu com Jó? O que aconteceu com Jó? Falamos que ele era rico, que ele tinha tudo, e agora? Não tem nada. Só sobrou a esposa e a vida dele. Perdeu tudo. Perdeu 10 filhos. Nós estamos aqui com o irmão Zé Carlos, que perdeu uma irmã. Foi fácil, Zé Carlos? Não foi. Aqui todos nós perdemos algum ente querido. Ou filho, ou esposo, Mas 10? Pensa bem, por mais duro que seja o coração de uma pessoa, perder 10 filhos foi barro. E ficar doente. A Bíblia não usa a palavra leproso, a gente nem sabe se era lepra, mas era uma doença que encheu o corpo dele de ferida. Ele pegava caco de telha para se coçar, foi uma coisa horrível. E ele não ficava nem dentro de casa, ele ficava onde? Quem lembra? Ele ficava sentado em cima de cinzas, de um monte de cinzas, vestido de saco. Essa era a condição do Jó. Se ele tinha dinheiro no banco, não tem mais. Se ele tinha carro, não tem mais. Se ele tinha um palacete, não tem mais. Não tem mais nada. Quanto sofrimento na vida deste homem. Quanto? E esses 3 amigos visitavam Jó. E parece que o Elifaz era o que mais falava. Aí esses amigos tinham que encorajar Jó, mas eles não faziam isso. Eles visitavam Jó. E usam discursos simplistas, eles falam tudo verdade. Eles falam quem é Deus, eles falam que a majestade de Deus, mas eles têm um pequeno defeito, pequeno entre aspas. Jó. Sabe que você está sofrendo, Jó? Porque você pecou. Você tem um pecado escondido, Jó. O que foi que você fez? Confessa e tudo vai ficar bem, Jó. Você vai voltar a ser o que você era. Vai um falar com ele, vai outro falar com ele, vai outro falar com ele. E como diz o outro, a ladainha, é a mesma. Eles não, assim, têm empatia com Jó. Sabe o que é empatia? Eles não se colocam no lugar do Jó, não choram com Jó. Foram arrogantes. Em nenhum momento se condoeram pelo Jó. Apenas criticaram Jó. E Jó estava lá, coitado, sentado na cinza, naquela situação tão difícil na vida dele. Mas, a partir do capítulo 42, que é o último, nós vemos a restauração de Jó operada por Deus. A lição passada, eu não vi a aula do pastor, porque eu não pude, que eu tive que ir para São Paulo, mas a aula fala sobre Deus falando com Jó. Finalmente veio Deus, o verdadeiro amigo. Agora não era aqueles 3 lá, não. Agora era o verdadeiro amigo. Capítulo 38, 39, 40, 41. Deus fala com Jó. Deus vem no redemoinho. Como foi isso? Ninguém pode imaginar. Mas Deus falou com ele e Jó ouviu a voz de Deus. E Deus vai falar quem ele é. Ele vai dizer nesses capítulos quem ele é. E daí, Jó? Você sabe quem eu sou mesmo, Jó? Porque o que acontecia com o Jó? Nós vamos ver no capítulo 42. Depois desse longo discurso de Deus, Jó confessa a sua insignificância, quem ele é. Vejam aí no capítulo 40, versículo 4.
ele diz assim, ele fala com Deus e diz assim: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Eu não consigo falar com o Senhor, eu não consigo responder, Senhor, eu não sou nada, eu não sou nada. Ele diz assim, na realidade que ele está dizendo assim, eu sou indigno, eu sou indigno. A Bíblia King James tem uma frase assim que eu vou ler aqui. Agora Jó vê Deus com os olhos da experiência, da fé, da iluminação espiritual. Está pronto para aceitar humildemente os planos e orientações de Deus para a sua vida. Apesar das expressões de revolta e dos erros cometidos durante o tempo que padeceu, está pronto para falar com o Senhor. Agora Jó sente. Então vamos ler o capítulo 42, vamos ler aqui do 1 até o 6 primeiro. Vejam aí, né? Depois Jó resolve responder para Deus. Até agora ele está ouvindo o que Deus está falando para ele. Ele é repreendido. Ele ouve coisas que ele... Puxa vida, né? Onde é que eu estava? Quando eu fiquei ouvindo a meus amigos de Araque lá. E agora eu estou ouvindo Deus falar comigo. Então vamos lá, do 1 até o 6, o que ele disse. Vamos ler todos juntos? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pensa numa declaração monumental de reconhecimento. Agora eu te conheço de verdade, a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Eu não sou nada. Eu me arrependo por não conhecer o Senhor como o Senhor merecia. Agora os meus olhos te veem. Agora eu não só ouço, eu escuto. Tem uma diferença. Quando você ouve, porque você não é surdo. Então você ouve o barulho do carro, você ouve as crianças cantando, você ouve porque agora escutar é prestar atenção. É ir lá no fundo. Agora ele escuta Deus. Eu escutei o que o Senhor tem para me falar. Eu agora sim, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Então, esse capítulo 42 é o fechamento dessa história, né? É o processo de finalizar a vida deste homem. Nesse estágio final de sua luta, após ouvir o que Deus fala com ele, Jó se arrepende e passa realmente a conhecer quem é o Senhor dos exércitos. Ele foi humilhado, esmagado pelo peso da grandeza e da justiça de Deus. Ele foi até lá. E meus queridos alunos dessa classe, é isso que Deus faz quando a gente peca. Nós vimos hoje no culto da Santa Ceia. Nós tivemos um culto hoje. E nós vimos o pastor falar exatamente isso. O pecado vai a fundo. Ele mostra para você o seu erro. E se não tem arrependimento, é supérflua a coisa. É igual a sabedoria.
Uma coisa é falar de Deus, outra coisa é falar com Deus. É isso que acontece com Jó. Ele continua lá sentado. Quando ele faz essa declaração, ele continua lá, no mesmo lugarzinho, com dor, sofrendo, nas cinzas. Ele continua lá. Continua doente, sem filhos, sem bem, sem parentes, sem amigos. Jó nunca soube o real motivo porque Deus provou ele. Nós não encontramos isso em nenhum lugar. Mas a gente sabe que para provar Jó, foi para mostrar até onde vai a fé do salvo, até onde vai a fé daquele que diz que é do Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem um pouco da história, vocês sabem quando o cristianismo começou, como os fariseus, os judeus, atingiam os cristãos, como os romanos atacaram os cristãos, que morriam onde? Onde eles morriam, os cristãos que não negavam Jesus? Nas arenas, comido pelos leões, com os gladiadores, tinham que lutar com o gladiador, sem saber lutar, então morriam, o sangue escorria naquele coliseu lá em Roma, em outros lugares, de cristãos mortos. Porque não negaram o Senhor Jesus, foram até o fim, o sofrimento não era fácil. E até hoje, nós temos crentes presos nas cadeias no Afeganistão da vida, sofrendo lá, estão lá sofrendo, mas não negam o Senhor Jesus. Ó, quiser me matar, me mata. É isso que acontece, porque Deus prova o nosso coração. E Deus provou Jó. O motivo, nós não sabemos. Mas ficou a lição para nós. A lição ficou aí. Na primeira vez que Jó ouviu Deus, ele foi incapaz de responder. Mas agora ele responde. Então Jó não obteve respostas de todas as suas dúvidas. Jó muitas vezes perguntou: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? As inquietações de Jó, mas agora ele se ajoelha em humilde submissão diante do seu Criador. Agora Jó vê Deus como ele é. E ele viu claramente como Jó era. Ele viu a vida dele como ele era, e agora ele viu Jó. Agora vejam bem, o capítulo 1 vai dizer coisas lindas do Jó. Jó fazia culto com a sua família. Jó prestava sacrifício a Deus. Aí você pergunta assim: onde é que Jó errou? Onde é que ele pecou? O que ele fez? Nada de grave. Mas Jó era um pecador, como todos nós. E ele precisava sentir essa graça de Deus na vida dele. Então, por mais vida bonita que a gente tenha, a gente vai entender que nós precisamos realmente de ter essa busca e entender realmente que Deus é na nossa vida. Jó confessa sua limitação. Ele confessa que a onipotência de Deus. Jó ora, confessa e se arrepende. Ele diz assim: me abomino, me abomino. Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu me arrependo amargamente. Jó não era ignorante para conhecer Deus, ele conhecia Deus. Ele não era ignorante quanto a quem Deus era. Eles e seus amigos até entendiam de teologia, bastante. Vimos isso nos diálogos que o livro vai falando. Mas agora Jó tem o privilégio de conhecer e estar com Deus. Agora sim. De experimentar a real comunhão com o Senhor. Por isso que essa história é bonita. Por isso que essa história nos move a entendermos realmente a beleza
da grandiosidade do nosso Deus. O arrependimento de Jó, diante da experiência de estar com Deus, demonstra que suas dúvidas e questionamentos, que tanto lhe perturbaram durante todo o livro, são insignificantes, quando comparados com o privilégio de experimentar a comunhão com Deus vivo. Isso revela a verdadeira motivação em seguir e temer a Deus. Se Jó tivesse se recusado a ouvir Deus e o que Deus tinha que falar com ele, talvez Jó, não é? Era o livro não seria nem canônico, se o livro não terminasse com esse arrependimento de Jó. As últimas palavras de Jó confirmaram que Satanás estava errado a seu respeito. Porque lá no começo, no primeiro capítulo, e no segundo, nós vamos ver que Deus permitiu que o diabo tentasse Jó. Aí o diabo falou, quero ver se ele vai aguentar. Quero ver se ele vai aguentar. E Jó provou, mesmo sendo doente e tudo mais, mesmo questionando Deus, ele provou que o diabo estava errado com respeito a ele. Ele não se entregou. A partir do versículo 7, e nós vamos ler agora do 7 ao 9, como Deus mudou a sorte de Jó, mudou toda a vida dele. Vamos ver aqui o que acontece do 7 ao 9. Tendo o Senhor falado estas palavras para o Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, um dos amigos: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, os seus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Bom, o primeiro processo foi ele aceitar que ele estava errado. Ele se arrepende. Agora ele tem que acertar as contas com os 3 lá. E Deus coloca Jó numa situação de prestador de culto a Deus, de prestar sacrifício e de orar pelos 3. Tendo o Senhor falado essas palavras, disse também, chamou Elifaz, falou com Elifaz, um dos 3. Chama os teus 2 lá, amigos. Chama os 2 lá e vamos conversar. Vocês vão trazer novilhos para o sacrifício. E o Jó vai fazer o quê? Vai orar por vocês. Olha aí. Não foram eles que ficaram o tempo todo lá falando com Jó? Olha, até que foi um privilégio para Elifaz, Deus falar com ele. Olha, eu confesso que eu queria ver a cara do Elifaz, gente. Se pudesse falar, talvez perguntasse, o que fizemos de errado? Se ele pudesse perguntar para Deus, né? A gente errou, onde foi que a gente errou? A gente cuidou dele, a gente foi lá, fez discurso, falou. Interessante que a Bíblia não diz se eles ofereceram alguma coisa para Jó. Jó, você quer um pãozinho? Quer um chocolate, Jó? Não, a gente não sabe o que eles faziam com Jó, mas iam fazer discurso, só isso. Talvez Elifaz esperasse um elogio de Deus, né? Que Deus elogiasse. Olha, vocês cuidaram do Jó, parabéns para vocês. Mas não foi isso que aconteceu, não. Deus considerou o que os 3 fizeram como, quem vai achar a palavrinha mágica aí? Vejam 8. Tudo que eles disseram para Jó era considerado o quê? Vamos lá, menino. Vamos, pessoal.
Vamos lá. Tem uma palavrinha aí para dizer tudo que eles falaram, o que pareceu para Jó e para Deus. Não é uma palavrinha só, está aí. Loucura. Tudo que vocês falaram para Jó foi loucura. Vocês não falaram como o meu servo Jó. Porque Jó respondia para eles. Jó falava, pera, não é assim. Eu conheço Deus. Toda vez o Jó questionava com eles. Aí 2 vezes Deus vai dizer, no versículo 7, vocês não fizeram o que era reto, não me disseram coisas bonitas, certas, como meu servo Jó. Deus reconhece que Jó falava bonito com eles, falava o certo com eles. De novo no 8, o meu servo Jó, né? O meu servo Jó. A gente tem que prestar atenção assim, olha, no versículo 7, o meu servo Jó, no versículo 8, 2 vezes, o meu servo Jó. Jó era servo. Jó era servo. Eles representavam uma teologia deficiente. Eles exaltaram dogmas e tradições. Perseguiram um homem inocente, sempre dizendo que Jó tinha um pecado não confessado, sempre com falsas alegações. Em nenhum momento eles praticaram a lei do amor com Jó. Aí que está a diferença que eu penso entre falar de Deus e falar com Deus. Não aparece no livro, em nenhum momento, que esses homens oraram com Jó ou por Jó. Não aparece no livro. Era só uma... Está atrapalhando, né? Está caindo. Então, sabe de uma coisa? Deixa eu pôr. Pronto. Agora já esquentou um pouquinho. Então, vamos repetir aqui. Em nenhum momento nessa história de 42 capítulos aparece que Jó recebeu oração desses amigos. Nunca oraram por ele e nem com ele. Apenas discurso. Por isso aqui, Deus muda o jogo. O que Jó ia fazer por eles? Orar. Jó ia ser como se fosse aqui um sacerdote, ia prestar o culto aqui para Deus. Agora Jó oraria por eles. A pena imposta para esses 3 amigos foi que Jó foi ser o advogado deles. E Deus perdoou esses 3 por meio do Jó. Olha, vocês erraram. Mas o Jó vai orar por vocês. Jó vai prestar sacrifício. Vocês trouxeram os animais. Jó vai fazer esse sacrifício como se Jó fosse um sacerdote. É a prova que a gente tem que foi antes antes de Moisés. Porque em Moisés, a partir de Moisés, a partir da lei, os levitas é que tinham a incumbência de prestar sacrifício. Não era qualquer pessoa. Quem é que podia adentrar o Santo dos Santos? O sumo sacerdote. Mas antes de Moisés, em Abraão, em Jacó, nós vamos ver eles prestando sacrifícios a Deus, vários. Porque eles podiam fazer isso. Diga, senhor. Exato. Além de não receber essas palavras dos 3 amigos entre parênteses, ele viveu um tempo em que não existia ainda a palavra de Deus escrita. Sim, senhor, perfeito. Não existia. Ele não tinha lei. A lei não existia ainda. Não tinha isso para ler, para se comportar. Exato. Ele não tinha, acima de tudo, não tinha o nascimento do Senhor Jesus para servir de testemunho para ele, de ajuda. Né? Mas ele era prova de que ele sempre foi justo. Pois é. Ok?
Nunca deixou de ser justo. E além de tudo isso, o respeito que ele tinha pelos cordeiros. Exato. Que testemunho maravilhoso esse fechamento do capítulo 42 nos deixou. Já pensou se não acabasse assim? Pois é. Já pensou se essa história não é que não é? Veja bem, o meu... Deus foi injusto. Exato. Olha, não perdoou, coitado lá, né? Não, mas vejam bem que essa história termina de uma forma maravilhosa, né? Então, o meu servo Jó orará por vocês. Essa frase é preciosa, queridos. Depois de tudo, nós vamos ver os três reunidos e Jó orando com eles, por eles, intercedendo, pedindo perdão, porque o sacrifício era pedir perdão pelos pecados, não era isso? Todo sacrifício que era prestado de matar o animal, ou se fosse pombo, fosse cordeirinho, todo sacrifício que era feito era para pedir perdão pelos pecados. Então ali Jó pediu perdão a Deus pela vida deles. Eles foram perdoados depois de tudo, porque eles eram amigos do Jó. Eu espero que eles possam ter a mesma frase que Jó fez aqui. Olha, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Quem sabe agora eles entenderam, né? Lá no capítulo 1, Gilberto, capítulo 1, versículo 8, para ver o que é. Essa expressão, meu servo Jó, aparece 2 vezes aqui e aparece lá no 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste quem? O meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse testemunho aqui de Deus falando do Jó termina do mesmo jeito aqui no final. No final, não mudou isso. Esse 1:8 podia estar aqui no capítulo 42. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus e se desvia do mal. Aí eu fico pensando assim, vocês viram a minha serva Eunice? Viu? Ô Satanás, você viu? Porque olha bem para ela. Ela é justa, ela é íntegra, meu Deus, já pensou? Vocês viram a minha serva Lídia, porque ela é justa, ela é íntegra. Vocês viram o meu servo, e aí podíamos pegar de cada um de nós aqui. Já pensou se Deus faz isso conosco, aqui? Como é que a gente vai viver isso? A nossa vida, como que é diante de Deus? No começo ao fim da nossa vida. Que testemunho as pessoas dão da gente. Assim como Deus falou para o diabo quem era Jó. No final ele torna a dizer, meu servo Jó. Jó não mudou. Jó ficou questionando. Nós não sabemos quanto tempo. Alguns falam que ele ficou mais de 10 anos sofrendo, outros falam menos, a gente não sabe. Quanto foi o tempo do sofrimento do Jó? Mas Deus questionou Deus, por que, Senhor? Ele fraquejou, sim. E ele se arrependeu amargamente disso. Mas ele nunca deixou de negar o seu Deus. Em nenhum momento, nunca. Então, Jó pediu perdão a Deus pelos erros dos seus amigos. Deus foi o único ofendido nessa história. Deus foi o único que foi ofendido. Eu tenho uma dúzia de folhinha aqui hoje, gente. Vamos devagar aqui para não fazer confusão. Não, estou brincando, né? É que eu ponho letra bem grande para eu enxergar. Vejam bem, depois desse sacrifício, a gente não sabe, né? A gente só sabe do finalzinho do 9. Vejam o final do 9. Deus aceitou a oração de Jó. Pelos 3. Com certeza os 3 foram embora cuidar da vida. E agora nós temos a partir do 10 a restauração realmente da vida do Jó. Jó precisou se arrepender primeiro
Depois, Jó precisou se reconciliar com seus 3 amigos, e os 3 amigos se reconciliarem com Deus. Agora, nós temos um Jó diferente. Vamos ler a partir do 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Durante a oração de Jó, Deus mudou a sorte dele. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes ele possuía. Cadê as chagas? Pensam bem, ele está fazendo aquele sacrifício, ele está prestando aquele sacrifício para Deus, ele está orando e de repente as suas chagas somem. As chagas somem. Foi durante a oração que Deus restaurou a vida dele. A partir daquele momento, tudo mudou na vida do Jó. E mudou de uma forma que a gente nem consegue entender. Então vieram a ele, vejam bem, aconteceu um banquete, gente. O milagre foi visível para todos. Acabou o teste. Já não vou fazer mais nenhum teste com você. Você já passou. O vestibular você já passou. Como é difícil os estudantes hoje passarem no vestibular. Só quem passou por isso sabe. Como é difícil conseguir uma vaga numa escola pública boa. E quem não consegue numa pública, como é difícil se entra conseguir pagar esse negócio. O teste dos estudantes hoje não é fácil. Não é fácil. E depois, por exemplo, assim, eu vou falar da minha neta. Ela se formou em medicina agora. Foi muito bem, só com notas altas. Mas o teste maior dela é passar nessa bendita residência. Que é mais difícil que o vestibular. É uma prova, é assim, não consegue vaga. Estuda que nem uma louca. Para ver se, onde é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. É médica, pode clinicar, tem o carimbinho lá, mas precisa da residência. Como é difícil. Então, tudo é com sacrifício hoje para entrar numa empresa. Eu fico feliz, eu estou falando dos meus netos, mas eu fico feliz, né? Eu tenho um neto que é agrônomo, mora nos Estados Unidos, agora ele é doutor em agronomia, acabou de pegar o diploma dele, está feliz da vida, passou lá nos testes. Aí ele me ligou para dizer que ele conseguiu um emprego na Califórnia e vai pôr em prática tudo que ele aprendeu. Eu fico feliz com isso, mas foi fácil? Não, é com sacrifício. Nós ouvimos o testemunho ontem aqui, e também ouvimos na reunião de oração, o testemunho da Denise, sobre como ser professora, com uma classe, com os alunos que têm deficiência, alguma deficiência, algum TDAH da vida aí. Como é difícil enfrentar um pai que não entende que o filho é daquele jeito, que precisa ser cuidado. Tudo é difícil. Então, Jó passou no teste e nós temos que passar também. Né? Nenhum de nós vai ser reprovado. Nós podemos não ter o mesmo problema do Jó, mas o nosso teste, né? Ele passou na prova com louvor. Aí o que acontece a partir do versículo... Vamos ler o 11 de novo. O 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Onde é que estavam? Não sei. Onde é que eles estavam durante o sofrimento do Jó? Vieram a ele todos os seus irmãos. Irmãs. E todos quantos dantes o conheceram. Tem a impressão que todo mundo tinha abandonado Jó, né? Pensa bem, vai chegar perto dele, eu não sei que doença que é essa. E comeram com ele em sua casa. Agora ele entrou na casa. Com certeza tomou aquele banho gostoso que ele não tomava faz tempo. Comeram ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Opa! Olha os presentes. Como ele foi presenteado.
que ele tinha perdido, agora ele está devagarinho, veio de novo tudo. Vejam bem que toda a riqueza que Jó tinha, nunca afastou ele de Deus. Ele nunca amou o dinheiro. Ele nunca amou a ovelha lá do pasto. Ele amava Deus. Mas ele tinha. Então ele ganhou um monte de presente. Certo? Presentes e dinheiro. Quantos anos viveu Jó? Vamos ler, vamos aqui para frente, né? Vejam bem, vamos ler agora o versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Eu não sei que ele botou tanto bicho, mas tudo bem, entendeu? O dobro do que ele tinha. Se vocês forem lá no capítulo 1, está lá. Exatamente, repete aqui que era o dobro. Se antes ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele tem 14.000. 6.000 camelos, olha bem. Também teve outros 7 filhos e filhas. Veja uma coisa interessante, que Deus deu o dobro. Tudo que ele tinha, ele ganhou em dobro. Menos os filhos. E agora? Não foi tudo em dobro? Ele teve sim, ele teve de novo 7 filhos e 3 filhas. Não é tudo em dobro? O que a gente entende aqui? Eu não sei se... Não é? O que a gente pode entender aqui? Nós vamos entender que esses 3 filhos, que esses 7 filhos, vão encontrar-se com Jó lá no céu. Eles estão lá. Eles não morreram. Eles não são bicho, não são ovelhas. Eram filhos. Filhos que também sentavam com Jó para adorar o Senhor na casa. Eram crentes também. Estão na glória. Então é o dobro, sim. Por isso que é o dobro. Podia não ser ali fisicamente. Mas quando Jó foi para o céu, se encontrou com os outros 7 filhos. Com os 10 filhos. Então, ele ganhou tudo em dobro. Tudo em dobro. E uma coisa interessante que fala aqui, é que ele teve 3 filhas. Lá no começo, não fala no nome das meninas, mas aqui fala, coisa interessante, né? Vamos ler? O 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, o 14. Chamou o nome da primeira Gemima, ou da outra Késia, e da terceira Queren Apuk. Nome esquisito, né? Eu tive uma amiga muito preciosa, que já está na glória, que ela tinha 2 filhas, e as 2 se chamavam Késia e a outra Queren. Estão vivas por aí, em algum lugar hoje, né? Sobrinhas do Jeter. Então, a gente vê que ainda esse nome, alguém usa esse nome, né? Gemima quer dizer pomba, rolinha. Uma ave que anuncia a luz do dia. Isso quer dizer a palavra gemima, lá no hebraico, né? Késia, uma flor perfumada. Queren Apuk. É como se fosse uma tinta para os olhos, para as pálpebras, para pintar em volta dos olhos. Uma tinta. O que diz o texto? Que elas eram mais lindas que as primeiras. Elas eram tão formosas, 3 princesas, 3 misses, se fosse concurso de miss, elas ganhavam. Alguns detalhes na história que a gente não entende, né? Por que o livro relata isso, o escritor. E tem mais, elas receberam herança. Num tempo em que a mulher não recebia herança.
tinha vez nenhuma, só se não tivesse nenhum filho homem. Se tivesse só mulher, ela ganhava. Mas se tivesse filho homem, só ele ganhava tudo. As mulheres não tinham vez. Mas aqui elas receberam também essa herança. Vejam que Deus premiou Jó de uma forma que deu filhas bonitas, deu filhos de novo. E então morreu Jó farto, velho, com 200 anos no mínimo. Porque pensam bem, quando Jó perdeu tudo, ele estava bem abastado, assim, bem na vida. Ele não era jovem. Para ele ter rebanhos, para ele ter fazenda, para ele ter uma casa, ele ter 10 filhos, ele já tinha uma certa idade. Então, eles calculam, ninguém sabe ao certo, gente, isso aqui é só, né? Ninguém sabe ao certo a idade do Jó. Mas aqui diz que viveu depois disso 140 anos. Então, ele estava num vigor da vida dele, porque para ter filho, para os filhos, né? Para ter tudo de novo, ele foi trabalhar. Não caiu do céu o dobro das ovelhas. Ele tem lá, ele ganhou tudo, mas ele foi trabalhar. Então, ele estava no vigor da vida, e ele viveu até proximamente, talvez 210 anos, é que eles calculam, ou 200 anos. Especulação. Mas a gente calcula que se ele viveu mais 140, quanto ele tinha antes? No mínimo 40, no mínimo 50. Então, ele viveu bem, né? Ele viveu bem para louvar a Deus, para mostrar a Deus quem ele era. Ele morreu em prosperidade, com dias abençoados. Vocês se lembram lá, Gilberto, capítulo 1, 21. Capítulo 1, 21. O que Jó diz? Quando ele começou a perder tudo. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Vamos ler essa frase? O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu família, o Senhor me deu tudo, mas o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho que bem cabia aqui agora, se eu fosse o Jó, eu ia dizer a mesma coisa. Bem, o Senhor deu, o Senhor tirou, e hoje me devolveu tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos comparar as duas vezes que a gente pode pensar que no final Jó pode ter dito isso, né? E com certeza Jó continuou a orar pela família, com a família, a cultuar a Deus, temendo o nome do Senhor, e tudo acabou bem. E foram felizes para sempre, igual a historinha da Branca de Neve. E foram felizes para sempre. Olha, a história terminou tão bem, né? Terminou bonita, depois de tudo que ele passou. Diga, Moisés. Você colocou no grupo de oração, eu lembro. 9 anos uma criança. Exatamente. Nós vamos concluir agora, exatamente, chegar nesse ponto que você está falando aí. Não tem. Não tem. Não tem. Você tem razão. Vai ser fácil, você vai caminhar, mas vai ser... Exatamente, né? Exatamente. Você pode pôr para mim Tiago 5,11? Tiago 5,11, que eu não passei para ele a colinha, mas ele acha fácil lá, né? É o que Tiago fala, e ele cita o Jó. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Assim terminou a história do Jó. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Quando fala, tendes ouvido a paciência de Jó,
A palavra certa aqui seria: tendes visto a perseverança de Jó. É mais que paciência, é perseverança de Jó. Veja que ele vai falar em perseverança um pouquinho, uma frase antes. E vistes o fim que Deus lhe deu. Tudo acabou bem. Por quê? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo. Esse é o nosso Deus. Muito bem, nós chegamos no final dessa história, né? Que tudo terminou bem, Jó ficou feliz, né? Uma coisa interessante que não fala nada aqui, cadê a mulherzinha do Jó? Nem cita, porque lá no começo ela foi meio malandrinha, né? Quando ela viu Jó naquela situação, o que ela falou? Amaldiçoa Deus e morre. Morre logo de uma vez. Vai ficar vivo aí? Desse jeito? Agora, cadê a mulher do Jó? Não fala. Mas eu tenho certeza que ela foi restaurada também, né? Quando ela viu o milagre, porque foi um milagre que aconteceu na vida daquele homem, ela pode ter sido, porque aqui não fala que ele casou com outra mulher, que ele largou dela, não existe isso. Ela estava aqui, embutida em algum lugar aqui, né? Apenas uma curiosidade, que às vezes eu fico olhando e falo assim: mas onde é que ela foi parar? É a família toda. Exatamente, né? Ela estava numa idade que ela podia procriar e tem mais 10 filhos, né? Vamos concluir, queridos, essa história tão bonita. Apesar de todo o seu sofrimento, de todos os seus questionamentos, Jó nunca perdeu a fé. Viveu justa e retamente. Ponto final. Tudo que Jó passou permitiu a ele aproximar-se de quem? De Deus. E compreender o caráter de Deus. E Deus fez na vida de Jó muito mais do que nós podemos imaginar, como Paulo fala lá escrevendo aos Efésios. O que Deus faz é muito mais conforme o seu poder que opera em nós. Ele faz muito mais do que a gente pode imaginar. A vida e o sofrimento de Jó são pertinentes ainda hoje. E são desafiadores para nós hoje. Nos encorajam a manter a esperança e a fé. Nos encorajam a isso, a não desanimar, mesmo quando enfrentamos os momentos mais angustiantes da nossa vida. Mesmo quando nós perdemos entes queridos, mesmo quando a gente fica com pouco dinheiro, mesmo quando a doença vem, mesmo quando as coisas há tanto a agradecer que a gente nem sabe. Mas sabe de uma coisa? O acusador continua por aí. Nós temos que ficar atentos, porque assim como o diabo agiu na vida do Jó, pode agir na nossa. O que é que Pedro fala? Que ele anda rodeando. Ele anda rodeando. Por aflições, tem de bom ânimo, que eu venci. Entendeu? Então, temos que tomar cuidado, porque o diabo está por aí. Temos que estar firmes em Deus. E os servos de Deus, nas coisas que não podem compreender, continuam a aprender. Que é mais sábio e poderoso é o nosso Deus mesmo. Às vezes a gente não entende. Quando Deus justifica os seus filhos, Ele dá mais do que a gente pede. Não vai faltar. Nós temos exemplo da viúva do azeite, da viúva de Sareta, nós temos a mulher sunamita, nós temos a viúva de Naim, que perdeu o filho morto. Nós temos vários exemplos na Bíblia, a ressurreição de Dorcas, de que Deus age. Ele dá mais do que a gente pede, quando Ele quer. É a vontade dEle, não é a nossa. Eu gosto muito do escrito do pastor chamado Spurgeon, Charles Spurgeon. Foi um pastor batista, viveu no século XIX, um homem consagradíssimo, tem muito material escrito dele, sermões, e ele tem umas meditações diárias
E eu tirei de lá o que eu vou ler para vocês aqui. Notemos bem as biografias de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, o que o Senhor falou aqui. E descobriremos que nenhum daqueles a quem Deus faz vasos de misericórdia foi desviado do fogo da aflição. Viu, Gilberto? Ninguém é desviado do fogo da aflição. Embora nem os patriarcas, nem os profetas, quando você vê a história dos patriarcas, você vê a história dos profetas, todos sofreram, todos passaram pela amargura, pela tristeza, por pedir a morte. Embora a tribulação esteja no caminho dos filhos de Deus, eles têm a sua presença e compaixão para os animar. Tem a graça para apoiar. E tem o seu exemplo para ensinar como devem suportá-la. E Jesus é o exemplo maior. Ele suportou. Você vai estar num jardim, pode não suar sangue, como Jesus suou. Mas você também pode sofrer no jardim. Você não vai lá na cruz, mas ele foi no nosso lugar. Simples assim, né? Então, por isso, toda a gratidão a Deus, infinito e soberano, que enviou seu Filho Jesus Cristo, o digno Cordeiro, que sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou e reina eternamente, para que nós, os eleitos, os seus servos, fique com essa palavra aí, servos, como Deus enfatiza isso, mesmo em lutas neste mundo, possam gozar do descanso eterno, onde não haverá choro, nem tristeza, nem dor, nem luto. Romanos 8:18, por favor. E a gente termina com esse versículo. E se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta ou colocação, vamos ver esse versículo primeiro, Romanos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo tinha, ele sofreu pra caramba. Eu tenho por certo que os sofrimentos agora não podem ser comparados com o que eu vou receber na glória, onde não vai ter nada de sofrimento lá. Essa bênção a gente não pode perder, queridos. É assim que termina esse livro maravilhoso, nos dando a certeza. Jó talvez seja um protótipo de Cristo, que sofreu, morreu por nós. Pode ser que ele seja assim, dá um exemplo do que seria para nós. Isso aí, eu nunca vou por esse caminho, mas a gente pode pensar, Deus usou Jó para mostrar para nós que apesar de tudo, ele continua sendo Deus e ele glorifica os seus filhos eternamente na glória. Amém? Amém. Não importa os males que vierem, nós estaremos para sempre com o Senhor. Ou diga, Gilberto. A gente não está ouvindo, fala mais alto. Exato. Nós só temos que entender os propósitos dele. Não foi fácil, né? Perder uma criança não é fácil, né? Que Deus nos abençoe, queridos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Porque hoje o horário... Né? Mas nós tivemos um culto abençoado. Tivemos uma aula que nos fala que esse homem venceu na luta, que a gente vença também. Vamos encerrar com uma oração. Zé Carlos, você ora para nós. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós viemos aos Teus pés, Senhor, para Te agradecer, Senhor, mais uma vez por esse dia, por esse ensinamento maravilhoso, Senhor, ao qual Tu tem dado, pela Tua serva Eunice, Senhor. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a entender, Senhor, e a praticar
que nós viemos a ser seu servo, Senhor, como o seu servo Jó foi na tua presença, Senhor. Se humilhou, entendeu o seu propósito, pediu perdão, perdoou seus amigos e te serviu de todo o seu coração, Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Bom domingo para vocês.